Oi, eu sou o João Machado e a gente vai falar de história. No Zoom Poliedro hoje o tema é Roma Antiga, a crise da República. E vocês já estão vendo aqui uma tela, uma obra de Giovanni Paolo Panini, né, que foi produzida no século XVIII e reproduz um pouco do esplendor dessa cultura que foi uma das mais marcantes para a história da humanidade. Roma. E a gente começa trazendo à tona, dentro desse período republicano, vocês estão vendo as imagens dos elefantes de Aníbal, o líder de Cartago, numa das guerras púnicas, ele tentou invadir Roma pelos Pirineus, utilizando grandes elefantes. Assim conta a história. As guerras púnicas, elas são um elemento decisivo para a história romana, porque é o momento em que os romanos desafiam o outro grande protagonista daquela época e vencem. Vencem e começam a expandir suas fronteiras de modo a constituir o maior império de todos os tempos. Quando eles vencem Cartago, nas chamadas Guerras Púnicas, eles estabelecem o domínio sobre o mar Mediterrâneo e imediatamente passam a chamá-lo de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Isso vai fazer com que eles tenham sobre as regiões dominadas a condição de impor sua cultura num movimento que a gente chama de romanização e ao mesmo tempo de cobrar-lhes tributos. Isso vai fazer com que a estrutura econômica da Península Itálica e da cidade de Roma se modifiquem, porque Roma até então era uma região que baseava a sua produção econômica na agricultura, na pecuária, na pesca, no comércio, e que passa a ter, a partir de então, com os tributos que são pagos em espécie, vindos de vários lados do mundo, do norte da África, da região da Espanha, da região da Grécia, do Egito, com todas essas colônias produzindo para eles, eles aos poucos vão vendo o esvaziamento da produção agrícola, que deixa de ser sua principal atividade econômica, sendo substituída então pelo comércio, principalmente pelo comércio. Bom, aqui vocês têm uma reprodução dos camponeses romanos realizando colheita, né? Em alusão justamente ao fato de que os pequenos camponeses, eles vão perdendo suas terras. A crise que é gerada para eles com a entrada de gêneros provenientes das colônias vai fazer com que eles tenham que sair de suas terras, vender suas terras, abandonar o trabalho no campo. Essas terras, essas pequenas propriedades, vão praticamente desaparecer no entorno de Roma. E os latifúndios vão se tornar predominantes. Eles vão concentrando-se cada vez mais nas mãos dos ricos e poderosos, tanto dos patrícios, que são os cidadãos de maior, vamos dizer assim, status social dentro da Roma Antiga, porque são descendentes dos fundadores da Roma Antiga, e também dos grandes comerciantes que vão comprar terras. É uma moeda de troca, é um importante patrimônio. Esse êxodo desses camponeses vai fazer com que o empobrecimento ele passe a estar muito próximo aos olhos dos poderosos, nas ruas de Roma principalmente. Roma e todas as grandes cidades vão ter um grande fluxo de migrantes que vêm do campo e que não tem muito o que fazer. Uma parte deles vai ser, aos poucos, utilizada no comércio e também uma solução para essa mão de obra ociosa e para evitar conturbações passa a ser a adoção desses camponeses e desses romanos ou itálicos que não têm ocupação no exército. O exército, nos seus processos de expansão territorial, precisa de soldados. Essa gente vai então compor as legiões romanas, as famosas legiões romanas. Vocês estão vendo aqui escravos pelas ruas, também é um ponto importante. Uma parte daquilo que vinha das regiões conquistadas não eram só os produtos e a riqueza, materialmente falando, mas também homens
mulheres, crianças que se tornavam escravos e eram negociados nos mercados romanos. E isso daí também vai abalar o mercado de trabalho local e fazer com que o exército e o comércio tenham que usufruir dessa mão de obra excessiva. A gente vai ter também, nessa época em Roma, o estabelecimento de novos grupos sociais. Esses novos grupos sociais, que são trabalhadores urbanos, são os soldados, que aumentam em número, em volume, os comerciantes, a alta hierarquia militar, que está ganhando força na política, ela, com todos esses grupos sociais, começam a questionar os benefícios, os privilégios, o poder político concentrado na mão dos patrícios, que são os herdeiros das terras de Roma, como a gente falou. Sendo assim, a gente passa a ter um ambiente politicamente mais conturbado. Aqui a gente tem uma bela ilustração do século XIX, né, de Cesare Macari, que é uma reprodução de como seria o Senado romano. E a gente já começa a falar da crise da República, que é o nosso tema central hoje, né? A crise no campo, empobrecimento dos plebeus, vai fazer com que Tibério Graco, que é um tribuno da plebe, apresente uma solução a ser votada pelos senadores romanos, que é a proposta de reforma agrária. A divisão das terras, a definição de limites daquilo que caberia ao Estado, e os excedentes seriam destinados às populações mais pobres, dando-lhes meios de sobrevivência. Você já deve estar pensando aí que essa era uma ideia revolucionária, sem dúvida. Mas, veja bem, como toda ideia que contesta a ordem vigente, o que acabou acontecendo? Ela foi rejeitada pelos senadores, que em sua grande maioria eram patrícios proprietários de latifúndios. E, pior, Tibério Graco foi assassinado. Bom, a história não termina aqui. Alguns anos depois, aqui a gente tem uma outra imagem, né, já a menção do assassinato do Caio Graco. Alguns anos depois, o irmão do Tibério, o Caio Graco, assume essa mesma bandeira e vai batalhar pela reforma agrária. Só que ele vai ampliar a discussão, que ele vai começar a falar não só de divisão de terras, mas de concessão de cidadania aos aliados que residem na Península Itálica, o acesso dos cidadãos à análise de contas públicas, transparência das contas públicas, veja bem, e a criação da lei frumentária, que procurava diminuir a fome e a pobreza, reduzindo os custos ou absorvendo parte dos custos para o Estado, naquilo que era o principal produto, o principal alimento, o trigo. O que aconteceu? Como vocês estão vendo na ilustração, Caio Graco também foi assassinado e as medidas não foram implementadas. Mas tudo isso para mostrar o quê? A gente está no meio de uma conturbação, turbilhão social muito intenso na Roma Antiga. Vocês já estão vendo as ruínas do Fórum Romano, né? Quando a gente fala da crise da República, a gente tem que destacar que nesse período, até então, patrícios reinavam no Senado e eram maioria dentro da República como mandatários, que começam a ser contestados. E surge o Partido Popular, constituído pela nova elite, que tinha algum apoio popular. A gente segue adiante. Nesta crise da República, a gente vai ver a ascensão do Caio Mário. Caio Mário era o homem mais rico de Roma. Quando ele ascende ao poder e é aclamado imperador em 105 a.C., ele utiliza desse dinheiro, desse poder econômico que ele tem, para angariar apoio juntamente ao populacho, juntamente à plebe. E ele também vai fazer o quê? Ele vai modernizar o exército, ele vai criar uma estrutura profissional para o exército romano, com hierarquia, treinamento, com salários, né? Os soldos passam a existir, cria-se uma carreira para os soldados romanos. Existe até a lei que prevê que ao final de 25 anos de carreira o soldado vai receber um pedaço de terra. Enfim, ele cria toda uma estrutura dentro do exército tão boa que, logicamente, isso vira a seu favor. O exército passa a ser uma força usada por ele para manter-se no poder. É isso que vai fazer com que o Caio Mário se torne um dos primeiros mandatários fortes
do período republicano, ainda pré-imperial. Crise da República. A gente vai ver, né, nessa época que o Senado vai perdendo o seu poder. Os generais e o exército vão ganhando importância. Depois da morte de Caio Mário, Crasso começa a se destacar como um dos generais importantes. E qual é o ponto de destaque maior da carreira de Crasso? Ele combateu e venceu os escravos rebelados comandados por Espartaco. No célebre filme Espartacus, que vale a pena conferir, que a gente vai colocar como uma das recomendações. Quando ele consegue essa vitória esmagadora, ele ganha força para almejar o poder político. Mas ele vai se aliar a Pompeu, que é um outro general de destaque dessa época, e a Caio Júlio. Caio Júlio é parente do Caio Mário, herdeiro político, e ele é também líder do Partido Popular. Posteriormente, na história romana, ele vai passar a ser conhecido como Júlio César. E dessa união surge o primeiro triunvirato, o primeiro trio de generais que comanda Roma. Você tem uma belíssima obra de arte entalhada, né, que retrata cenas de batalhas entre romanos e tribos germânicas. É um painel do século II. E na crise dessa república, a gente vai ter do triunvirato a morte do Crasso em 53, a preocupação do Senado com a ascensão e força do Júlio César. Por quê? Porque o Júlio César era um grande general estrategista, ampliou os domínios romanos de uma forma surpreendente, com conquistas marcantes, principalmente na região da Gália, atual França. E o que o Senado faz? O Senado, com medo do poder do César, atribui a Pompeu, né, o cargo de cônsul único. Júlio César retorna dessas conquistas, ele é obrigado a retornar, e quando ele retorna com todo o apoio do exército. Isso permite que ele assuma o poder. Basicamente falando, o que está acontecendo é um golpe de Estado. Então, a gente está chegando na época já do fim da República. O fim da República ele é marcado pelo Senado conspirando contra Júlio César e ocasionando a sua morte, o seu assassinato. E o surgimento do segundo triunvirato. O segundo triunvirato que vai ser composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Lépido era o que tinha o menor apoio político entre os três, e ele é logo afastado nessa disputa que vai surgir para que somente um deles se torne o soberano, o grande soberano romano. E com o afastamento de Lépido, Marco Antônio torna-se o principal oponente de Otávio. Marco Antônio passa a ser responsável pelo império na sua parte mais oriental e se refugia no Antigo Egito, juntamente a Cleópatra, onde ele vai acabar sendo morto nessa disputa política para que o Otávio assuma o trono e se torne o primeiro imperador na transição da história da Roma republicana para a Roma imperial. A gente tem algumas dicas aí para vocês, de materiais para vocês pesquisarem um pouco mais. Filmes sobre a Roma Antiga. Nós destacamos já o Espartacus, Retorno a ele, Ben-Hur, Gladiador. São filmes que você pode ver e ter um pouco dessa dimensão da riqueza, da potência que foi a Roma Antiga. Também há um documentário, Roma Antiga, Ascensão e Queda, que é uma série em 6 episódios produzidos pela BBC, que está disponível na Univesp TV. Você pode acessar pelo YouTube, no canal da própria Univesp. E o livro Como Seria a Sua Vida na Roma Antiga. É um livro ilustrado da Anita Ganeri, que coloca você justamente no ambiente em que vivia um romano comum. Você vai entender um pouquinho melhor pelas ilustrações, que é muito rico esse material, de como que era essa vida dos romanos naquela época. Bom, por hoje é só e a gente volta numa outra videoaula. Até mais!